Você sabe quem você é? Você conhece a sua identidade dentro das Escrituras? Quem é você? Quem é você dentro das Escrituras? Da onde você vem? Qual é a sua descendência? Como explicar isso hoje nas Escrituras? Queridos irmãos, parece difícil. Que pergunta é essa? Tá louca com essa pergunta? Como é que eu vou identificar alguma coisa semelhante a essa? Mas as Escrituras, ela é bem redonda nas suas explicações, bem certinha. Deus deixa tudo certinho. Muitos de nós não sabemos nem quem somos, não sabemos a nossa identidade. Ou melhor, perdemos a nossa identidade, a identidade milenar que vem dos nossos pais, lá do milenar, dos antepassados, há milênios de tempo. Nós perdemos essa identidade. Hoje estou perguntar para você qual é a sua identidade. Você vai tentar ir mais ou menos ali, o pai, a mãe. E muitos de nós nem conseguimos fazer esse trabalho de conhecer a nossa origem. Mas o sistema, ele conhece a sua origem. Você nunca deu o seu material genético para saber a sua descendência. Eu nunca dei meu material genético para saber a minha descendência, mas o sistema conhece as descendências das pessoas em vários lugares do mundo. Porque nós entregamos o nosso material genético. Quantas vezes nós entregamos o nosso material genético? Esse probleminha que houve aí em 19, né? O problema 19, muitos de nós íamos lá entregar o nosso material genético para exame, para tanta coisa. Quando nós deixamos o nosso sangue, nós deixamos material genético espalhado para vários lugares. E, queridos irmãos, ali dá para saber e mapear da onde surge, da onde vem cada descendência, da onde vem cada indivíduo. Cláudia, para que está indo tão longe? Isso não faz nenhuma diferença. Faz toda a diferença nas Escrituras. E para você e para mim, vai nos fortalecer se entendermos a nossa identidade que Deus deixou dentro das Escrituras. Porque o sistema já sabe a nossa descendência, o sistema já sabe a nossa origem, o sistema já tem o nosso material genético, já sabe a descendência de cada um. Aquele que está naquela região é de tal descendência, daquela região é de tal descendência. Tudo isso está mapeado, irmãos. Porque informação é precioso. E o que esse sistema tem é informação. E segura essa informação para usar na hora certa. Então você não sabe a sua descendência ainda, mas nós vamos ver aqui. Aqui no Brasil, nós temos uma descendência muito grande de judeus. Lá do norte, então, uma descendência muito grande. Uma das primeiras sinagogas está lá em Recife. Então, há um número grandioso de judeus. Então, é uma descendência que vem de onde? De Abraão. Mas para por aí, é só isso que você quer falar? Não. Isso todo mundo já sabe. Que nós temos uma descendência grande de pessoas que vieram fugidas para o Brasil com descendência de judeus. Mas eu quero ir muito mais longe. Eu quero ir bem a mais. Porque as Escrituras, irmãos, vai nos contar de Abraão. E Abraão, ele tem algo específico. Ele tem um concerto, um contrato, uma aliança com Deus. Deus faz aliança com um homem chamado Abraão e diz, vou abençoar a sua semente. A semente, dentro do mundo hebreu, é algo preciosíssimo. A semente, Zerá, se eu não estou me enganando, Zerá, semente é algo especial, porque a semente é onde está toda a identidade de um ser. Toda informação de um ser está dentro da semente. A semente é algo precioso. Então, nós vamos ver que Abraão terá uma descendência.
Ele tem uma descendência com uma mulher chamada Agar, que Deus fala, despede, vou abençoar também. Mas a aliança é com um filho muito especial chamado Isaac. Um filho que não poderia nascer, não poderia vir ao mundo, porque o pai era um idoso, a mãe, mais idosa ainda, não tinha mais corpo nem capacidade física de gerar. E um gesto de milagre, Isaac nasce. E de Isaac, com quem Deus faz uma aliança, ele que vai manter a aliança, nasce 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú vai ter uma história que não vai estar muito complexa dentro das Escrituras, porque ele vai escolher um caminho diferente. Mas Jacó tem a sua história completamente contada. A sua descendência milimetricamente está dentro das Escrituras. Ninguém pode perder o fiozinho que liga Jacó à descendência de Abraão, porque é muito necessário. Deus está visando a descendência, a semente. E nós vamos acompanhar isso até aqui em Gênesis, quando Deus vai dar uma bênção, quando Jacó, o pai dos 12 filhos, está prestes a morrer, ele vai abençoar os 12 filhos, porque Jacó ele tem 12 filhos. E ele vai dar uma bênção para essa linhagem, que depois se tornará as 12 tribos. Olha só, irmãos, só um pouquinho de paciência que eu vou chegar lá. Gênesis 49, 28 diz assim: todas estas são as 12 tribos de Israel. E Jacó vai ter o nome transformado para Israel. E isto foi o que seu pai lhe falou. E os abençoou, cada um de acordo com sua bênção, ele os abençoou. E ele ordenou e lhe disse: eu serei reunido ao meu povo. Aqui, Jacó falece, morre, mas não antes de abençoar as 12 tribos. Cada um recebeu a sua bênção passada ali da mão de Jacó, abençoando. E essas 12 tribos vão seguir. Irmãos, olha como é lindo o que Deus faz. À frente, Deus vai dividir essas tribos. Entre do norte e a tribo do sul. A tribo do sul será os dois filhos de Israel, que é Benjamim e Judá, e alguns levitas que vão ficar ali. Mas ao norte ficarão as 10 tribos restantes. E essas 10 tribos, elas vão formar ali o Israel, chamado então de região norte. Então nós vamos ter a tribo de Judá e a tribo de Israel, que está acima. Nós vamos ver que essas 10 tribos, Deus vai ter que abrir mão dessas 10 tribos. Por que ele abre mão? Porque ele precisa manter a tribo de Jacó e de Judá na sua mão. Porque a tribo de Judá é da onde vem a descendência de Jesus. O Messias precisa vir de Judá porque a promessa que Jacó fez já estava embutido a bênção da tribo de Judá. Então a tribo de Judá e a de Benjamim, que é uma tribo profética, vão ficar juntas até o fim e estão até hoje aí juntas. Mas as 10 tribos vão ser lançadas pelas nações. Quando Deus lança 10 tribos pelas nações, ele está lançando 10 sementes de Abraão pelas nações. Ele não está lançando apenas 10 tribos, ele está lançando a semente do homem com quem ele fez uma aliança, com quem Jacó e Israel, antes de morrer, ministra uma bênção. Essas 10 tribos, elas não podem desaparecer, elas não desaparecem. Elas
são sementes lançadas no meio das nações. Por isso que é dito que Israel, a tribo do norte, é um bolo, é como um bolo que ainda não foi, que precisa então ser assim amassado com as nações, porque é a semente de Abraão inundando a terra. E é isso que eu quero dizer para você, meu querido irmão. E é isso que eu quero falar para você, irmão. Você não sabe qual é a sua descendência, eu não sei qual é a minha descendência, eu não ando buscando, mas o sistema sabe qual é a nossa descendência. Muitos de nós estamos carregando a semente de Abraão dentro dos nossos corpos. Muitos de nós temos a sementinha que foi lançada no meio das nações. Quando se faz o teste, nós vamos acabar lá nas 10 nações. Muitos de nós vamos terminar lá nas 10 nações. Vamos retornar até chegar às 10 nações. Vamos ser contados como as 10 tribos do norte, porque carregamos a semente do nosso pai Abraão. Quando eu falo nosso pai Abraão, é porque temos a semente. Cláudia, mas você está falando da semente dos judeus? Não. Judeus, nós temos muitos, porque os judeus guardaram a lei, foram mantendo todos os ritos, não perderam a sua identidade, sabem que adoram ao Deus de Israel, mas as 10 nações se perderam entre as nações, perderam a sua identidade. Muitos não sabem nem o que adoram. Uns estão adorando pedra, outros estão adorando martelo, outros estão adorando os ares, porque perderam a sua identidade abraâmica. Mas a semente está lá dentro. E aí, quando a gente chega no livro de Mateus 15, diz assim, 15, 24. Mas ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela, adorando e disse: Senhor, socorre. O Senhor Jesus, o Messias. Então Jesus, o Messias de Israel, ele vai dizer: aqui ele veio. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Onde é as ovelhas perdidas da casa de Israel? Aquelas que estavam lá no norte. Aquelas que o Pai enviou para as nações. As 10 tribos que ele enviou, que ele abençoou as nações. O mistério estava ali. Quando aquelas sementes de Abraão foram lançadas, elas prosperaram entre todas as nações. E todos aqueles que ouvem a voz do pastor são ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque o bode não ouve ninguém. Pode chamar o bode, que ele não vem. Mas todos aqueles que estão voltando e se achegando ao bom pastor são ovelhas perdidas da casa de Israel. Cláudia, eu sou adoradora do Messias. Você tem o DNA de Abraão. A sua semente, a semente de Abraão está aí. E isso, irmãos, é o que nós precisamos falar hoje. Deus, lá em Deuteronômio, no livro da lei, o livro da lei não está ali à toa de enfeites, tudo tem um porquê. O Senhor falou: não misture as sementes, não misture as sementes. Tudo que nós estamos vendo hoje, Cláudia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você é uma semente, eu sou uma semente. Carregamos o DNA, a informação dos nossos pais. Nós somos uma semente. E dentro do mundo hebreu, a semente é algo que tem um valor muito grande. A semente tem um valor tremendo. Então a semente é algo muito precioso.
E hoje, queridos irmãos, eu não sei o meu DNA, você não sabe o seu, você não conhece a sua origem, mas se for buscar a fundo, o Senhor, Ele vai mostrar que nós estamos no DNA das 12 tribos. E nesse mundo, irmãos, está escrito, Deus falou assim, que nos últimos dias será como o dia de Noé, nos dias de Noé. Nos dias de Noé, para quem não sabe, era um dos tempos mais terríveis. Um livro chamado Livro de Enoque, que muitos têm como um livro secundário, não importa, mas tem algumas informações históricas que nos ajudam bem e vai bater com o livro de Gênesis 6. Esse livro diz que nesse momento aí de Noé, ali perto de Noé, havia um problema muito grande dentro da sociedade. Havia um hibridismo muito grande. Os homens tinham alguma técnica e havia um hibridismo muito grande naquele momento. Por isso, nós vamos ver que vem o dilúvio. E no livro de Daniel, ele vai apontar para o fim algo semelhante. Daniel 2, 42. E com os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte, parcialmente fraco. Agora, enquanto tu viste ferro misturado com barro lamacento, eles irão se misturar à semente de homens. Porém, eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Isso aqui é os últimos dias. Nos últimos dias nós vamos ver o ferro tentando se misturar com o barro, mas não vai ter liga. Esses elementos não se ligam. Um é fraco, outro é forte, eles vão se juntar, mas não vai dar certo, não vai dar liga. Nos últimos dias, os homens que carregam a semente, principalmente os que carregam a semente de Abraão, que o sistema já sabe aonde está, serão perseguidos para que a sua semente seja alterada. Queridos irmãos, um hibridismo total nos últimos dias. Porque quando nós temos a semente de Abraão lá dentro, mesmo que nós não tenhamos consciência, mas ela está lá dentro, com todas as bênçãos que foi ministrada lá atrás, a bênção ministrada pelo pai Jacó antes de morrer, todas as bênçãos, ela foi ministrada nas 12 tribos. E essas 12 tribos vêm ministrando a sua semente nas nações. E muitos de nós somos as ovelhas perdidas da casa de Israel, carregando essa semente. E o sistema sabe aonde está cada semente. E esse povo que perdeu a identidade ao ser lançado entre as nações, muitos vão aceitar ter as suas sementes modificadas. Vão aceitar juntar-se o ferro com o barro e mutilar, ou melhor, modificar a semente que o Criador Deus deu. E quando essa semente ela for modificada, transformada, toda a carga genética que estava nela, que te liga ao primeiro homem, que te liga aos patriarcas, será perdida. E quando essa carga genética for perdida, automaticamente você não vai poder ter conexão com o Criador. Você não vai poder mais ser habitado pelo Espírito Santo. Você não vai poder mais ter a ligação da sua mente com o Criador. Isso será perdido. E nunca mais haverá como retornar.
O projeto que vem para os últimos dias é um projeto diabólico, terrível. E os homens não vão retornar. Eles vão avançar até o fim, perseguindo, criando projetos mentirosos, falsidades, para iludir um grupo grande de perder a sua capacidade de semente ligada ao Criador. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão como ouro de Ofir, poucos. Mantenha a sua integridade do seu DNA. Mantenha a integridade da sua semente. Irmãos, você, eu somos descendentes de Abraão. Nós temos uma descendência abraâmica. Eu digo para você com toda clareza, porque se você não fosse descendente de Abraão, você não fosse uma ovelha perdida, você não conseguiria retornar e ouvir o bom pastor, porque só as ovelhas ouvem o seu pastor. É por isso que Jesus fala, porque só minhas ovelhas me ouvem, porque há uma conexão de bênção, há uma conexão de DNA que une essa bênção que está aqui nas Escrituras. Queridos irmãos, eu espero que você tenha entendido essa mensagem. E que você deixe aí, entendi, não entendi, para ver se eu consigo ajudar. Porque eu vou do meu jeitinho trazendo a mensagem. Mas quando vocês colocam aí, eu começo a entender. Não, eles entenderam certo. Não, não é isso. E aí eu posso fazer uma outra mensagem trazer. Então, não esqueça de deixar seu like, compartilhar os vídeos, deixar os seus comentários para que haja engajamento nesse vídeo, que esse vídeo é muito importante. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, meus queridos amigos.